Martin Luther King Jr. foi um dos principais líderes negros dos Estados Unidos, que lutou contra a segregação racial e por igualdade social. Entre as décadas de 1950 e 1960, Luther King teve atuação de destaque ao se posicionar de forma pacífica contra a segregação racial, que em muitos estados era até lei. Pastor protestante e dono de uma oratória ímpar, ele conseguiu agregar multidões em torno da luta pela igualdade racial e pelos direitos civis para os negros. Sua morte em 1968 foi lamentada pelo mundo todo e, apesar das várias conquistas, como a aprovação dos direitos civis para a população negra, havia muito a ser feito para acabar com o racismo nos Estados Unidos. O dia do seu nascimento, 15 de janeiro, transformou-se em feriado nacional, uma forma de homenageá-lo e recordar sua luta pelo fim da desigualdade. Nasceu em Atlanta, no dia 15 de janeiro de 1929. Cresceu numa família cristã, seu pai e seu avô foram pastores da Igreja Batista. Isso influenciou a formação de King, que concluiu sua graduação em teologia no estado da Pensilvânia, tornando-se pastor também. Em 1954, mudou-se para Montgomery, no estado do Alabama, onde a segregação racial era bem intensa. Naquela época, haviam leis em estados norte-americanos que separavam negros e brancos. As pessoas eram julgadas de acordo com a cor da pele e não pelas ações praticadas. Essa segregação, muitas vezes vivida pelo próprio King e sua família, não somente marcou sua vida, como também o animou a organizar manifestações contra o segregacionismo e exigir direitos civis para os negros. A luta liderada por King não se baseava em atos violentos, mas sim no pacifismo. Suas manifestações eram ordeiras, com passeatas, discursos, com o objetivo sempre de alcançar a igualdade racial nos Estados Unidos por meio do diálogo e do entendimento. A sua formação religiosa e atuação como pastor fizeram Luther King ser um exímio orador, que chamava a atenção do público tanto pelos argumentos utilizados para defender suas ideias, quanto pela ênfase dada nos seus discursos. Apesar do pacifismo, essas manifestações foram alvos de agressões de grupos radicais, como a Ku Klux Klan, que desde o século XIX era favorável à segregação racial e usava da violência para intimidar aqueles que se manifestavam pela igualdade entre os norte-americanos. Mesmo com as perseguições e diversas prisões, Martin Luther King não abriu mão das manifestações pacíficas. Em 28 de agosto de 1963, ele participou em Washington de uma grande manifestação em defesa dos direitos civis dos negros. Naquela época, o Congresso norte-americano estava votando esses direitos e a manifestação foi organizada para defender a pauta e sua aprovação. Havia um temor de que a grande quantidade de pessoas na frente do Memorial Lincoln pudesse gerar algum tipo de violência, o que poderia prejudicar a votação no Congresso. Porém, tudo aconteceu de forma ordeira e os presentes puderam ver e ouvir um dos discursos mais marcantes de todos os tempos. Martin Luther King já era conhecido pela sua oratória e sua liderança nas manifestações antirracistas, e isso fez com que ele fosse a grande atração. O discurso foi intitulado I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, e nele, Luther King expressou seu anseio, o desejo de que todos os norte-americanos fossem julgados não pela cor da pele, mas pelas ações e pelo seu caráter. Pouco tempo depois dessa manifestação e desse discurso, o Congresso aprovou os direitos civis para os negros. A segregação racial começava a enfraquecer-se, e foi feita uma grande pressão sobre os estados resistentes em abolir as leis que separavam negros e brancos. Por causa da sua luta pela igualdade racial e sua liderança não violenta, Martin Luther King recebeu o Nobel da Paz de 1964. Apesar do êxito nas pautas reivindicadas e da admiração de muitos, Martin Luther King ainda era alvo de muitos protestos de extremistas que não queriam o fim da segregação racial. Em 4 de abril de 1968, ele estava em Memphis, no Tennessee, para participar de um evento de defesa da igualdade racial. Enquanto estava na sacada do Hotel Lorraine, Martin Luther King foi baleado por James Earl Ray e poucas horas depois foi declarada sua morte. O assassinato de King comoveu o mundo todo e mostrou que ainda havia muito a ser feito nos Estados Unidos e no mundo para acabar com o racismo e a segregação racial. Seu velório e enterro contaram com a participação de milhares de pessoas, desde admiradores anônimos até famosos e políticos.
Findemos mais uma história e mais um trabalho, mas antes de ir, deixo a vocês uma de suas famosas frases. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça de todo lugar. Se você gostou da arte e quer saber um pouco mais da história desse e de outros personagens históricos, siga nossa página no Instagram e o canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima!